Boa noite a todos. Vamos então dar essa entrevista com o técnico Dorival Júnior após a vitória sobre o Santos pelo Campeonato Brasileiro. Dorival, boa noite. Boa noite. Antes de qualquer análise que eu queria que você fizesse, ainda com o São Paulo, com mudanças, como você poupou alguns jogadores hoje, mas também do momento que o São Paulo vive e com a sinergia com o estádio, com a torcida. Como é que é viver tudo isso também, nesse momento em que vence 2 rivais em sequência por competições diferentes e agora que você vai ter uma semana mais tranquila para trabalhar até o próximo jogo? Olha, eu acho que é um movimento natural. A equipe está proporcionando e passando uma confiança muito grande ao nosso torcedor, que está retribuindo dessa maneira. Eu acho que o número de pessoas que nós temos visto aí a cada semana dentro do nosso estádio é uma coisa que tem impressionado. Eles estão acreditando naquilo que os jogadores estejam realizando em campo. Eu fico feliz de estar podendo vivenciar um momento como esse com toda a equipe. Eu acho que é fruto de muito trabalho, de dedicação, de um comprometimento muito grande de todos eles. E eu espero que continuemos assim, que na sequência aí nós tenhamos a possibilidade de continuarmos dando uma boa resposta ao nosso público e passando essa confiança e recebendo essa energia que vem das arquibancadas e que tem feito a diferença para todos nós. Tudo bem, Dorival? Dorival, 2 questões rápidas, por favor. Quando você chegou no São Paulo teve uma boa sequência e depois sofreu muito, principalmente no sistema defensivo. Nos últimos 6 jogos, são 2 gols sofridos e um gol de pênalti hoje e um outro gol que foi um cruzamento. O Rafael acabou falhando, na opinião de muita gente. E eu queria saber o que você fez, porque você não mudou tanto as peças, mas tem sofrido menos gols. E o Pato, quando ele vem entrando, ele está entrando na posição do Calleri, mais centralizado, porém com uma função um pouco diferente, com mais mobilidade. Você pretende utilizar o Pato assim, centralizado, e não tanto aberto, como ele já jogou em outros momentos? Eu acho que o Pato ele tem liberdade de movimento. Ele fez jogada pelo lado direito, ele fez jogada pelo lado esquerdo, ele fez jogada do gol vindo de fora para dentro, ele teve participando de jogadas por dentro. Eu acho que um jogador com essa capacidade ele tem que poder explorar o máximo possível tudo que ele possua. Nós temos a obrigação de criarmos e buscarmos alternativas e possibilidades para que isso aconteça. E eu aguardo aí por um crescimento de todos eles, já que todo mundo que tem entrado tem dado uma resposta muito positiva, e isso tem sido um ponto importantíssimo, porque a grande maioria dos jogos, quando nós mudamos, os gols acontecem, os gols aparecem, ou complementam o resultado que já vem sendo bom. Não foi diferente no dia de hoje. O que eu acho importante é que essa confiança que está existindo, né, de todos os jogadores, tanto aqueles que iniciem quanto aqueles que estejam entrando em momentos importantes, tem feito a diferença e tem nos dado possibilidades aí de melhorarmos ainda mais aquilo que já vem saindo de uma maneira regular ao longo de toda a temporada e de todos os jogos. Raros foram os jogos que nós tivemos problemas, eu acredito que 2 ou 3 apenas, principalmente no jogo com o Sport, né, onde a bola parada fez a diferença. Eu acho que isso tudo aí já foi corrigido, melhorado, e eu espero que não se repita. Dorival, boa noite. Você ainda não completou 3 meses no comando do São Paulo nessa passagem, e muita gente já avalia como uma melhora extraordinária que você fez na equipe. Eu queria que você avaliasse esses quase 3 meses de trabalho, o que você acredita que eram os pontos que precisavam ser corrigidos de forma mais urgente e já foram, porque houve uma transformação de um time que às vezes saía vaiado de campo, e o torcedor tem o direito, você já disse sobre isso, para hoje sair sobre o grito de time de guerreiros. Como é que você avalia que isso possa continuar acontecendo nessa temporada? Eu acho que é uma mudança comportamental. Todo mundo assumir um papel. E esse papel não quer dizer que você seja único e exclusivamente um atacante, que você só vai atacar. Você vai atacar, mas você tem obrigações defensivas. Quando isso acontece, é natural que exista uma aproximação muito maior, uma participação muito maior, uma integração muito maior. Quando existe a integração, quando existe o entendimento, eu acho que isso aí você acaba completando com tudo aquilo que você propunha. Por exemplo, no jogo de hoje, nós buscamos mostrar, dentro de uma análise que fizemos, aquilo que nós encontramos na equipe adversária. Buscar os espaços, os corredores onde poderíamos atacar, e os jogadores respeitaram aquilo que foi passado e mostrado. Nós mostramos, treinamos, eles assimilaram e procuraram ocupar justamente os espaços que aconteciam dentro de campo. Então, uma leitura dentro daquilo que foi mostrado, e bateu muito com o que vem acontecendo na grande maioria dos jogos. Nós estamos apontando algumas coisas pelo estudo que está sendo feito. Eu falei até outro dia que nós ficamos das 7 às 7 no clube, é uma realidade. Nós não saímos de lá enquanto não tivermos
todas as coisas definidas, resolvidas, um plano de jogo, para que apresentemos aos jogadores e, dentro disso, nós estendamos os treinamentos e melhoremos ao longo de cada momento que estamos ali juntos. Porque cada jogo é natural. Você tem que ter uma diferença em relação àquilo que a sua equipe já realiza, até porque são posicionamentos que se mudam, né, que se moldam ao adversário. E hoje, mais uma vez, eu acho que nós encontramos fatos importantes, pequenos detalhes que foram pontuados, foram marcados, foram treinados e eles fizeram com maestria, ocupando espaços importantes. E a todo momento nós tínhamos pelo menos, e no mínimo, sempre um jogador livre para poder receber uma bola. Quando não, nós tínhamos os meias que já recebiam em condições de atacar a última linha adversária. Então, eu acho que isso tudo é uma troca de confiança dentro daquilo que está sendo mostrado, apresentado, treinado e principalmente assimilado pelos jogadores, entendidos e que buscam fazer em campo tudo aquilo que está sendo mais ou menos organizado. Tudo bem, Dorival? Boa noite. Bruno Faria, da Rádio CBN. Você já destacou a importância desses jogadores que saem do banco de reservas. É visível que você tem uma ideia de time que começa os confrontos, mas os jogadores que vêm do banco têm feito a diferença também. Eu queria que você contasse se tem um segredo específico para manter esses jogadores focados até aqui, jogadores que saem do banco e conseguem fazer esses gols importantes. Boa noite. Eles estão entendendo que todo mundo é importante no grupo. Por exemplo, no meio de semana nós tínhamos necessidade de um reforço na marcação e nós trabalhamos com os nossos volantes que estavam na espera no banco. E quando entraram, melhoraram a capacidade do nosso time, que foram o Luan e o Mendes. Para um jogo como o de hoje, o entendimento foi outro. E os 5 jogadores que entraram ligados, sabendo o que iriam realizar. Por quê? Porque eles estão interessados. Quando você passa um vídeo mostrando algumas coisas importantes, tanto da sua equipe quanto da equipe adversária, isso tudo aí tem feito com que eles despertem para determinadas situações. E mudam os nomes e mantém-se tudo aquilo que está sendo proposto. Eu acho que isso é um fato muito importante. Os jogadores não estão se importando de estarem no banco e entrarem, de repente, faltando 10, 15, 20 minutos. Só que quando entram sabendo o que vão fazer, mudando o comportamento daquilo que está acontecendo, partindo para cima, acreditando, confiando, sendo agressivos. E isso aí tem contribuído muito. Olha, David entrou, fez a diferença em vários jogos, num jogo importante como o do meio de semana, hoje, novamente. Isso daí mostra que o camarada está pronto, ele está preparado. Se ele vai ser titular, não importa. O importa é que tudo está sendo respeitado. E cada um que tem entrado no limite, porque sabe que é uma oportunidade única da gente fazer a diferença. E essa diferença está sendo feita. Eu fico muito feliz com o que eu estou vendo, porque até outro dia nós tínhamos jogadores aí que estavam totalmente descartados. Eu falo dentro do grupo e não por culpa de ninguém, tá? Eu falo dentro do grupo. E, de repente, todos eles estão tendo uma oportunidade. Estão dando uma resposta, estão atuando. Se pegarmos aí de domingo a domingo agora, avaliem quantos jogadores entraram em campo, quantas mudanças nós fizemos, os comportamentos que foram desenvolvidos, cada jogo com uma característica. Um jogo dificílimo com o Bragantino, com o Red Bull Bragantino, no início da semana. No meio, nem se fala com o Palmeiras. Ao final, agora, um jogo complicado com o Santos, que folgou a semana, se preparou. E, queira ou não, o que a torcida gritou no final foi por merecimento. Porque nós tínhamos 7 jogadores que iniciaram a partida contra o Palmeiras 2 dias e meio atrás. E os caras foram valentes, guerreiros, vibrantes até o final. Foram até onde deu. Chegou um momento que, naturalmente, eu tive que treinar, alterar, porque era nítido, né, o desgaste que estava acontecendo com o Caleri, com o Luciano, com o Alisson, né, com o Juan, exatamente, porque se entregaram muito no último jogo. Dorival, aqui. Boa noite, Rafael Jacobucci, da Rádio Craque Neto. Dorival, queria que você falasse em relação ao que é jogado na sua equipe, né, dentro de campo, o que te encanta mais, na tua opinião, e se você puder falar a atmosfera do Alexandre Pato, do gol marcado, como foi essa atmosfera no vestiário e também após a partida no campo de jogo. Eu acho que o que tem me encantado é, primeiro, a regularidade feita em cima de uma agressividade de marcação, diminuição de espaço. Não importa se eu sou atacante, eu estou lutando pela posse de bola, pela recuperação da bola. Quando nós temos a posse, nós transitamos bolas com muita segurança, nós fazemos com que essa bola rode de um lado ao outro do campo, até que encontremos os espaços, os movimentos, o ataque à última linha adversária, com jogadores que às vezes fazem um trabalho sujo para não receberem, outros que fazem o trabalho necessário para a definição, e isso tem nos ajudado muito. Pegar o jogo, esses últimos jogos aí, nós pouco sofremos em relação aos ataques,
nós criamos muitas oportunidades, e eu acho que isso é um ponto a se destacar, muito importante para uma equipe, porque nós não deixamos de ter posse de bola em momento nenhum, à exceção do jogo do Bragantino, que foi um jogo muito mais aberto, franco, parece que um jogo de perde e ganha muito grande, e fugiu um pouco as nossas características, mas a grande maioria dos jogos não, ao contrário, como o jogo de hoje. Desde o primeiro momento, nós tínhamos a posse, nós rodávamos bola com paciência, ocupávamos os espaços de uma maneira inteligente. E eu acho que percebe-se que existe um crescimento muito em razão da confiança que está existindo, daqui para lá, quanto dos jogadores para com a comissão. Olha, eu acho que nós temos que ter essa tranquilidade com o Alexandre. Está voltando, é um jogador que todos vocês conhecem muito bem, sabem o potencial que tem. E eu espero que ele não pare por isso. Quero muito mais dele, porque ele pode nos dar muito mais. E eu confio que ele vai entender e vai continuar trabalhando como ele tem trabalhado. Vocês viram que uma prova de tudo que está acontecendo com esse grupo é que nos momentos dos gols todos saem do banco, e isso não é pedido, não é solicitado, é uma reação natural e própria de um elenco que está começando a criar uma simbiose, uma animosidade entre eles muito legal, uma integração muito legal. Animosidade, já falei, desculpa, mas uma integração muito legal. E isso tem feito com que nós nos sintamos assim muito mais fortalecidos e uns mais próximos aos outros. Por isso que eles estão lutando até o final pelos seus companheiros. Eu acho que isso é um dado muito importante a se enaltecer. Dorival, boa noite. Eu queria saber em relação à lateral esquerda, né? O Caio Paulista, que é um atacante de origem, pegou a função de lateral e está muito bem. No jogo contra o Palmeiras, na minha opinião, foi o melhor da partida. Hoje você optou pelo Wellington, talvez muito pelo desgaste que o Caio vem sofrendo nesses últimos jogos. Mas quando os dois estiverem 100% à disposição, você já tem alguma ideia, talvez, de colocar o Caio talvez como um ponta esquerda e deixar o Wellington como lateral? Ou eles brigam por posição, independentemente da situação física deles? Obrigado. Olha, eu acho que tem possibilidades, N possibilidades para trabalharmos, não necessariamente que seja um pelo outro. Vamos deixar as coisas acontecerem. Fiquei muito feliz com a atuação do Wellington, depois de um grande período, né, parado. Ele volta muito bem, fez um jogo, imaginei até que ele não suportasse apenas a primeira etapa, e de repente ele passou mais uns 17, 18 minutos da segunda, o que foi muito bom. Vamos agora dar tranquilidade para que ele possa, aos poucos, ir se recuperando. Não podemos esquecer o Patrick, que vem num processo de evolução maravilhoso. É um jogador que promete muito também, e que eu fico muito feliz de ter hoje 3 jogadores que eu tenha confiança em poder escalar qualquer um, em qualquer situação, em qualquer momento. Eu acho que isso daí é muito bom. Oi, Dorival, boa noite. Hoje o São Paulo ganhou uma posição na tabela, né? Pulou para o G4. Eu queria saber da sua avaliação sobre o campeonato, né? Porque as Copas, claro, têm condição de brigar pelo título, mas um campeonato que o Botafogo está disparado, 14 pontos. Você acha que o São Paulo, e pela evolução que você falou aí do time, que está mostrando agora, passando confiança para o torcedor, você acha que o São Paulo se candidata a brigar por esse título brasileiro, para concorrer, pelo menos, com o Botafogo? Eu acho que, nesse momento, nós não temos que ter essa preocupação. É importante que nós continuemos fazendo e lutando pelos nossos pontos. E vamos acompanhando o desenrolar de cada competição. Nós não vamos abrir mão de nenhuma em momento nenhum. Vamos tentar fazer o nosso máximo, o nosso melhor sempre. Por isso que é muito difícil de falar alguma coisa. Se nós ganharmos uma posição ou perdemos uma posição, desde que façamos o nosso resultado, eu fico muito feliz com isso. Eu quero que a equipe continue pontuando, fazendo o máximo possível. E, de repente, no momento oportuno, que a gente tenha uma arrancada que seja decisiva. Não sei em que situação, em que circunstância. O Botafogo está fazendo uma campanha brilhante, maravilhosa. Ninguém esperava, diga-se de passagem, ninguém apostava. E, de repente, uma equipe madura, segura e construindo resultados importantes. Vamos acompanhando, vamos tentando fazer a nossa parte, que é mais importante. Dorival, boa noite. A gente sabe que cada jogo são 3 pontos aí a serem conquistados ou não. Mas a importância psicológica de vencer um clássico. No caso do São Paulo, 2 na sequência de rivais de grande rivalidade, claro, desculpe a redundância aqui, mas de grande peso. A importância psicológica disso e que nota se daria para esse time hoje? Eu acho que nós fizemos um jogo muito seguro, dentro de um padrão bem definido. Nós mostramos alguns pontos importantes que os jogadores respeitaram, entenderam, ocuparam espaços importantes do campo. Tivemos muitas bolas
em que nós trabalhávamos atrás da primeira linha de marcação adversária, em condições de podermos progredir com a bola, onde os nossos jogadores de frente buscavam os movimentos de ataque. Eu acho que isso daí desequilibrou um pouco o sistema de marcação do Santos. Desculpem, quando não, nós travávamos o jogo, virávamos o lado, invertíamos, não dava, retornávamos. Nós tivemos vários lances aí que nós ficamos por um bom tempo com posse de bola, trabalhando de um lado para o outro, até que encontrássemos um caminho. Eu acho que isso daí é um ponto a se destacar. Nem sempre vamos alcançar esse tipo de jogo. Nós estamos trabalhando muito para isso. Mas eu acho assim que nós estamos ganhando a cada momento um degrauzinho a mais em cada situação, os posicionamentos sendo respeitados e cumpridos, funções principalmente, repetidos alguns comportamentos que têm sido importantes. Nós temos tomado poucos gols, sofrido muito pouco, com grandes ataques que temos jogado. E eu acho que isso daí nos deixa muito felizes e acreditando que possamos ainda produzir muito mais do que vem acontecendo, desde que continuamos acreditando, trabalhando, repetindo com muita intensidade todo e qualquer treinamento que estamos propondo. Eu acho que tem um peso muito grande. Agora, é um jogo tem que ser normal como qualquer outro, que valham os mesmos 3 pontos. É um clássico, mas é mais um jogo do campeonato, da competição. E nós respeitamos muito o Santos. De que maneira? Nós marcamos com muita intensidade, marcamos com muita determinação, encurtamos a maioria dos espaços. Não demos liberdade a jogador nenhum para poderem ter 2, 3 trocas de passes. Nós já estávamos praticamente dividindo toda e qualquer jogada. Isso daí não tem preço. Dorival, boa noite. Murilo, da Rádio Dimensão Esportiva. O São Paulo, 4º lugar do Brasileiro por enquanto, está nas oitavas da Sul-Americana, semifinalista da Copa do Brasil. Qual é o principal foco para o restante de temporada do São Paulo? Obrigado. É que as competições elas continuem e nós busquemos a cada rodada, temos a melhor equipe possível. Olha, se nós pensarmos aí nos últimos dias, nós perdemos Pablo Maia por uma semana, infelizmente acontecido com a sua mãe, Natan, da mesma forma, acontecido com a sua mamãe. Perdemos o Beraldo com uma lesão séria, perdemos o Alan, que vinham sendo titulares da equipe naquele momento. Corremos um risco de ficarmos sem nenhum zagueiro. O Diego foi muito valente na sua recuperação, jogando 2 jogos em sequência e em altíssimo nível. Aliás, 3 com o jogo de hoje, porque jogou o jogo do Bragantino também, do Red Bull. As coisas que vinham acontecendo dentro de São Paulo, e às vezes inexplicáveis em treinamentos. Primeiro jogo com o Palmeiras, sem Luciano e Caleri, que não se sentiam bem, e mesmo assim a equipe dando uma ótima resposta. Eu acho que nós não temos que pensar em nada além do jogo seguinte. Quer ele seja Campeonato Brasileiro, Sul-Americano, Copa do Brasil, enfim, nós temos que estarmos muito focados e procurando fazermos o nosso melhor, entrando com a melhor equipe possível, que é isso que nós temos feito. É porque todos têm dado uma ótima resposta. Encerramos então com o técnico Dorival Júnior. Obrigado a todos pela presença. Boa noite e bom domingo.